Tem o culto ao corpo, é uma idolatria, sem dúvida alguma, o exagero, essas coisas todas. Tem pessoas hoje que são viciadas em academia porque é corpo, porque é isso, porque é aquilo. É idolatria, é abominável aos olhos de Deus. Como também às vezes a comida é uma idolatria, é abominável aos olhos de Deus. Como às vezes, meus amados, um carro pode ser uma idolatria, como às vezes um filho pode ser uma idolatria, um marido pode ser uma idolatria, um namorado pode ser uma idolatria, enfim. Idolatria é abominável aos olhos de Deus. Deus levantou um profeta e mandou com que o profeta fosse ter com aquele povo, agora idólatra. Estava Jeroboão próximo de consagrar um sacrifício no altar que ele havia levantado de um bezerro. Então Deus levanta um profeta e assim, vai lá, fala com ele. O coração de Deus é ávido por buscar o que é dele. Aquele que é dele, a quem o Senhor escolhe, ele busca, ele chama, ele quer para ele. Aleluia. Profeta, vai lá. Aí Deus levanta o profeta foi. Quando o profeta se aproxima, meus amados irmãos, está escrito isso no livro de 1 Reis, capítulo 13, diz assim, altar, altar. Interessante, queridos. O altar, quando o Senhor mandou que fosse levantado, era a presença de Deus, era a figura da presença de Deus. Quando o profeta chega, ele poderia ter dito, chamado por Jeroboão ou pelo povo de Israel, ele vai chamar altar, porque havia uma presença no altar. Quando não é Deus no altar, é o diabo que está no altar. Quando não é Deus honrado no altar, é o diabo que está honrado. E neste altar, era o diabo que estava ali sendo honrado, para que o povo saísse da presença de Deus e fosse tirado, roubado aquele povo da presença do Senhor. Então vai, meus amados irmãos, o profeta chega e diz assim, altar, altar. Como que dizer, quem está sobre esse altar? Quem é o dono desse altar? Quem está nesse altar? E ele diz assim, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens que se queimarão sobre ti. Estava dizendo o seguinte, vai se levantar agora, vai nascer, e vai se tornar um homem importante, e os sacerdotes que são contra o Senhor Deus de Israel, eles serão queimados, porque está tirando o meu povo da minha presença. É isso que o profeta quis dizer. Aí, meus amados irmãos, para que nós vamos crer se isso aí é coisa de Deus? Se esse que está falando é de Deus, então eu vou te dar um sinal. O profeta então diz para ele assim, olha, naquele mesmo dia, e deu naquele mesmo dia um sinal, versículo 3. Esse é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Lá no versículo 5 está escrito assim, e o altar se fender. Quando Deus manda a sua palavra, ela é infalível, ela é verdade. Quando Deus fala, trema a terra, porque a voz de Deus é poderosa. Então a terra se fende. O altar se fende. Aleluia. Bendito Deus. Louvado seja o Senhor pelos nossos altares, viu, pastor? Ao longo desses anos tem se levantado o inferno, mas não tem se fendido. Está firmado. Aleluias. E a cinza se derrete no altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Aí, meus amados irmãos, prestem atenção, o Senhor então dá uma recomendação ao profeta. Estão me acompanhando? Igreja. Vou dar uma recomendação ao profeta. Eu quero falar um pouquinho agora com a tua alma. Quero falar com você, levita. Quero falar com você, profeta. Você, ministro de Deus, líderes, dirigentes de grupos nas nossas igrejas, pastores aqui, presbíteros.
Eu até pedi licença para Deus para fazer isso agora. Aquele homem, o profeta, ele recebe um recado especialíssimo de Deus. Deus fala com ele de uma forma possante, poderosa. E diz para ele assim: Deus havia dado o sinal, os sinais já haviam acontecido, faltava um sinal. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei lhe restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo a casa, conforta-te e dar-te-ei um banquete. Porém, o homem de Deus disse ao rei, preste atenção agora. O homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, eu não iria contigo. Nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Até aqui por enquanto. Eu li versículos 8, 9 e 10 do capítulo 13 de 1 Reis. Homem de Deus, mulher de Deus, não vive sem direção. Não vive sem direção. Pode estar todo mundo ao teu redor, ao teu lado, perdido, você não vai estar. Amém. Jamais. Amém. Porque a palavra do Senhor, ela mostra a direção, ela é o norte da nossa vida. Amém. Esse ministério preza, meus amados irmãos, pela pregação da palavra e pela oração. Esse é o nosso ministério, amém. Palavra e oração. Amém. Quando nós nos ajuntamos e o Senhor manda os seus mensageiros falar, levanta os seus profetas, levanta os seus ungidos, levanta os seus pastores, é para que a igreja, para que o povo dele tenha direção. E quando há direção, não há erro no caminho. Amém. Não precisa ninguém vir, meus amados irmãos, querendo fazer com que você perca a sua bênção, oferecendo manjares, oferecendo isso ou aquilo, porque a bênção que Deus te deu não está à venda. Amém. A bênção com que Deus te abençoou não está à venda. Amém. Não é objeto de troca. Deus estava dizendo isso: não beba água, não coma pão. Você não precisa disso. Aleluia. Vai nesta direção. Aí, meus amados irmãos, o profeta feliz, estou com a direção, estou com a bênção, foi-se embora. Habitava, meus amados irmãos, em Betel, um homem já avançado em dias. E o filho dele chega-se para ele e diz assim: o senhor ouviu dos feitos últimos aí agora?